Olá, boa tarde. Nós somos Antônio e Gabriel, do Itinerário de Atualidades e Comunicação Social, e hoje nós vamos ter uma grande entrevista com o escritor Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda, nascido no Rio de Janeiro, é, é um grande nome para a literatura brasileira contemporânea. Ele é formado em História na Universidade de São Paulo, mas também é editor e tradutor. Filho de Carlos Lacerda, um grande jornalista e escritor, mas o Rodrigo ele construiu sua própria trajetória escrevendo romances que tem uma sensibilidade muito grande. E ele também, ao longo desses anos, foi muito reconhecido e ganhou o prêmio Jabuti. Obrigado. Podem começar. Boa tarde, Rodrigo. Eu sou o Antônio e o Gabriel, do Itinerário de Atualidades e Comunicação Social. Primeiramente, quero agradecer, que é um prazer ter aqui você em mais uma Feira do Livro. E a gente hoje vai fazer uma entrevista sobre o livro Hamlet. A nossa primeira pergunta é que podemos ver que a obra Shakespeare há muitas histórias e versões diferentes. E a gente queria saber qual que foi sua maior dificuldade na hora de criar uma versão nova dessa obra. O Antônio e Gabriel, obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer vir ao Colégio Miguel de Cervantes. Agora a gente estava levantando aí, já é a 8ª vez que eu venho para falar de livros diferentes, mas o Hamlet também já foi tema de uma palestra ou duas minhas aqui. Bom, realmente a obra do Shakespeare e o Hamlet especificamente, né, tem muitas interpretações possíveis, mas no caso ali do livro Hamlet ou Hamleto, a grande dificuldade era como apresentar o texto original aos jovens leitores sem que eles saíssem correndo, dando a eles todas as ferramentas para que eles pudessem não apenas ler o texto original, mas entender sem dificuldade o texto original. Porque, enfim, é um texto escrito há 500 anos atrás, então, e é uma poesia narrativa, quer dizer, tem alguns obstáculos, mas através desses dois personagens que eu inventei, que são um diretor de teatro e um ator, que vão montar a peça Hamlet, eu vou comentando todas as passagens da peça, cena por cena. E ao longo desses comentários eu acho que eu vou dando todas as chaves de interpretação para que um jovem leitor consiga ler aquilo de uma forma assim, com prazer, sem virar um cavalo de batalha, uma grande dificuldade. Por isso que eu botei no subtítulo Shakespeare para jovens curiosos ou adultos preguiçosos, porque os jovens curiosos se beneficiam desse guia de leitura que o livro acaba virando, mas os adultos preguiçosos, que também preferem uma ajuda, também podem se dar bem nisso, porque realmente eu vou decodificando todas as passagens, explicando por que o personagem fez isso, por que o personagem falou aquilo, olha qual é a tensão dessa cena, olha isso, olha aquilo. Então, acho que deu para dar uma mapeada boa assim na evolução dramática da peça, na psicológica dos personagens. Então, a grande dificuldade foi ter essa ideia de botar dois personagens fictícios inventados por mim, esse ator e esse diretor, conversando sobre a peça, porque aí eu conseguia usar o texto original traduzido e ao mesmo tempo fazer do meu livro um livro agradável de leitura fácil para quem está entrando no mundo do Shakespeare, entendeu? A nossa próxima pergunta o tema da nossa Feira do Livro esse ano é Cine e Literatura. E a gente queria saber o que você acha sobre esse crescimento constante do cinema e também se acha que tem algum risco para a literatura e para o hábito de ler. Olha, eu sou bastante convicto, mais até do que muitos roteiristas de cinema, que um roteiro de cinema pode ser uma peça literária maravilhosa. Tem filmes que eu adoro o filme por causa do texto, não tanto
pela interpretação do ator ou pelo filme em si, mas eu percebo que aquele texto é absolutamente brilhante, porque o que os personagens dizem é interessante, o jeito como eles reagem às situações é esperto, é inteligente, compreende a alma humana muito bem. Então, eu não tenho nenhum preconceito quanto a roteiros de cinema, como se eles fossem piores necessariamente do que uma obra literária, uma peça de teatro ou um romance ou coisas assim. Eu acho que eles podem ser igualmente peças literárias da maior grandeza. O que eu acho, e não sou só eu, todo mundo fala isso, é que o cinema é uma arte um pouco que ela prescinde, ela pode dispensar o empenho do espectador, porque ela dá tudo meio de bandeja. Você tem a imagem, você tem o som, você tem 1000 recursos, efeitos especiais. Quando você está lendo um livro, a obra é mais aberta, porque você lê um livro sobre, sei lá, Dom Pedro I. Não, esse é um mau exemplo. Vamos pensar um personagem fictício. Você leu um livro sobre o Poderoso Chefão. Quando você vê o filme O Poderoso Chefão, a figura do Poderoso Chefão já está dada. Ele está ali, você já vê como ele é. Quando você lê, cada leitor imagina um diferente. Por mais que o escritor descreva minuciosamente a aparência física do personagem, o leitor monta aquelas informações na cabeça dele de um jeito diferente. E não é todo mundo que vai ter a mesma imagem do Poderoso Chefão. Então eu acho que essa abertura do texto escrito, ela tem um valor a mais nesse sentido. Inclusive mesmo o roteiro de cinema, porque você pode pegar o mesmo roteiro, se você entregar para 3 diretores diferentes, eles vão filmar aquilo de 3 maneiras diferentes, porque a base do texto escrito é aberta. O cinema meio que fecha o foco e ele determina, ele faz opções, porque tem que fazer. Ele tem que fazer opções e ao fazer opções ele limita o alcance da imaginação. E você fica um pouco mais passivo em relação àquela obra. Enquanto que na literatura, no texto escrito, você não pode ficar totalmente passivo, porque senão nada se forma na sua cabeça a partir do texto, né? Então eu acho que nisso a literatura é uma obra, um tipo de arte que eu acho, digamos assim, ímpar, né? Porque ela estimula a nossa imaginação de um jeito que as outras artes, embora sejam maravilhosas e eu as ame, mas elas não estimulam tanto. Acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Você tá cheio de compromisso aqui, nosso tempo... Não, tranquilo, vocês que mandam. Pode continuar. Rodrigo, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. E é isso, né? Obrigado, eu que agradeço a vocês e ao colégio. É sempre um prazer estar aqui. Até o ano que vem.